Começou. Deixa lá dentro daquela tela que eu falei. Boa noite a todos. Semana passada nós tentamos fazer a transmissão dessa palestra, mas eu tinha alertado que o sistema que eu tinha instalado era um sistema novo e que estava sujeito a alguns problemas, como realmente aconteceu. O som estava com os problemas, que tinha 2 microfones entrando em conflito entre si. E espero que tenhamos resolvido esse problema tanto pelo som quanto da imagem. A imagem também estava quadro a quadro, aparecendo um movimento muito irregular. Tive uma ajuda muito grande de meu amigo lá da loja Liberdade, o Guilherme. Então ele trabalhou bastante essa semana no sistema, fez um upgrade no computador, resolveu alguns problemas de software. Eu espero que dessa vez a gente consiga transmitir essa palestra de uma forma um pouco melhor do que tinha sido transmitida semana passada, onde houve muitas atribulações, muito problema de som e realmente ficamos devendo. Eu tinha dito que iria tentar durante a semana regravar a palestra e só conseguimos fazer isso agora, então resolvemos transmitir ao vivo novamente essa palestra e, como eu disse, esperamos que realmente tenha sucesso nessa transmissão e enquanto estiver durando o isolamento social, nós não podemos realmente fazer transmissões a partir do Pitágoras, que é a nossa sede, até porque nós temos muitos idosos que participam das nossas programações, pessoas que estão realmente numa área de risco. Eu, inclusive, faço parte dessa turma todinha aí também. Então a gente pensamos, discutindo com o Luciano, que é o presidente da loja, uma forma de tentar continuar o trabalho da loja Liberdade e resolvemos fazer dessa forma. Então estamos transmitindo a partir da minha residência e esperamos que tenha um certo sucesso aí. Ok, gente? Então é isso aí. Desculpa pela semana que vem, pela semana passada, e esperamos que dessa vez realmente a qualidade da imagem e do som esteja realmente melhor. Se vocês que estão assistindo pela internet não têm público presencial, sentirem algum problema na transmissão, coloca no bate-papo uma mensagem, a Neide, minha esposa, está aqui do lado, e ela vai acompanhar isso. Se tiver alguma coisa também, ela pode me alertar também de algum problema. Ok, gente? Então é isso aí. Então, Namastê, Namastê. É isso aí, gente. A palestra, então, como eu disse na semana passada, o título dela é A Ciência Sagrada. É uma parte de um livro, nós vamos mostrar aqui agora. Tá? Aqui está na imagem a figura do livro, A Ciência Sagrada. O autor dela é um hindu, Swami Siddhi Yukteswar. Desculpe, sânscrito eu leio palavras, mas eu não sei realmente muita coisa disso não. Conheço muitas palavras, mas não domino a língua não. A PPS que nós vamos mostrar aqui foi de minha elaboração, e aqui vocês veem meus dados se vocês precisarem de algum contato comigo, meu e-mail, eu tenho um blog e tenho também um canal no YouTube que complementa o canal da Loja Liberdade, onde eu realmente exponho tudo o que eu tenho feito lá também. Então, o embasamento é neste livro aí. Eu faço isso sempre, e digo sempre aqui nas minhas palestras. Tá? Existem mestres que realmente sabem ensinar as coisas, sabem, através de um contato interior muito grande, captar uma determinada mensagem, e com a captação dessa mensagem, eles podem transmitir isso às nossas mentes.
É claro que a consciência nossa é algo muito maior do que a mente, mas eu só consigo transmitir alguma coisa pela mente. Mas é claro, então a interpretação que eu vou falar aqui é uma interpretação minha. Então eu sempre recomendo, procurem o livro original, leiam o livro original e tirem suas próprias conclusões. As conclusões que eu vou apresentar aqui são conclusões que eu tirei da leitura deste livro. Mas eu tenho certeza que se vocês lerem o livro também, a conclusão de vocês não necessariamente vai ser igual à minha. Porque não que eu seja melhor ou pior do que vocês, nós todos somos diferentes. Cada um de nós tem a sua própria interpretação. Então é aquilo que eu vou falar, é o que eu aprendi, vou comparar com outras obras que eu leio sempre também, e nessas comparações eu vou puxando e vamos falando alguma coisa sobre tudo isso aí. Ok, gente? Então, vamos começar a dizer que este livro é uma explicação sobre as grandes eras que acontecem na evolução de um determinado planeta, na evolução de um certo sistema solar. É que essa evolução ela ocorre em períodos de tempo enormes, muito grandes. Tá? Então existem diferentes óticas para tratar o assunto de eras. Essas eras, quando nós falamos no hinduísmo, elas vão chamar de Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga. Platão, quando escreveu a República, ele chamou essas eras de Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze e Era de Ferro. Então, a gente analisar bem essas grandes eras, a evolução planetária é muito extensa, são períodos de tempo imensos. Então, as eras, de acordo com o ensinamento das eras planetárias, elas ocorrem ao longo de um período de tempo de 4.312.000 anos. Quando a onda de vida, vamos falar um pouco de teosofia aqui, quem não está acostumado com os termos de teosofia pode estranhar, mas as ondas de vida, elas realmente entram num determinado planeta e ficam nesse determinado planeta durante um ciclo que é chamado um kalpa. Então, um kalpa planetário é o tempo que a onda de vida fica no determinado planeta. No nosso caso, essa onda de vida fica no planeta Terra. Então, enquanto a onda de vida estiver no planeta Terra e ela está fervendo no planeta Terra, basta a gente olhar que a gente vê vegetal, mineral, animal, humano e coisas que a gente nem vê também, que são a evolução angélica, evolução dos mestres de sabedoria. Então, tudo isso acontece ao longo de um longo kalpa, que são 4.312.000 anos. Essa é a visão tradicional da maior parte das escolas hindus quando fala sobre as grandes eras. Fala um pouquinho sobre elas aqui, então. Seguinte, quando se começa um ciclo, como eu falei, um ciclo planetário, o mundo é criado pelo aspecto Brahma de Ishvara. Ishvara é o Deus da natureza, Ishvara é o Logos do sistema. Então, no começo de qual o mundo é criado pelo terceiro Logos. Dentro da trindade teosófica, nós temos primeiro Logos, segundo Logos e terceiro Logos. O terceiro Logos é o Logos que faz a parte construtiva, cria um determinado sistema. O terceiro Logos corresponde, mais ou menos, na trindade cristã, ao Espírito Santo, que lá as três da trindade cristã, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dentro da trindade hindu, nós temos Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma é o construtor, Vishnu é o mantenedor e Shiva é o destruidor. Então, no começo de um ciclo, é assim que acontece. Começa a ser um ciclo planetário, conforme nós explicamos aqui. Então, esse dia de Brahma, que é o período que a vida vai ficar nesse planeta, ele não só nesse planeta, mas o dia de Brahma completo,
é dividida em 1000 ciclos. O ciclo nosso passa, o nosso ciclo terrestre, passa, como eu falei, pelas 4 eras: Satya, Treta, Dvapara e Kali Yuga. São 4 grandes eras que vai passar. Satya Yuga, a primeira das eras que nós atravessamos, quando nós vivemos nesse planeta, era considerada como sendo a era do espírito. Era uma era mais longa duração. Desses 4.312.000 anos, 1.728.000 anos são relativos a Satya Yuga. Nessa Satya Yuga, nós éramos seres totalmente espiritualizados. E a verdade era a característica principal da Satya Yuga. Tá? E nós podemos dizer que o método de elevação, de aprendizado, de realização era a nossa conhecida meditação. Esse período do Satya Yuga já aconteceu, já se passou todo esse período, e realmente era a época que a gente pode chamar de Jardim do Éden, qualquer coisa parecida. Era uma época que o nosso conhecimento espiritual era total. Infelizmente, passamos por esses 1.728.000 anos, e nós vamos sair da Satya Yuga e entramos então na Treta Yuga. É uma era onde realmente as pessoas que viveram essa Treta Yuga aqui no nosso planeta, tá? Que foi uma era mental, uma duração de 1 milhão e poucos mil anos, tá? Qualidade característica é a força da mente. Esse período que eu quis dizer aqui é 1.296.000 anos, tá? É a força da mente, e a forma de elevação nesse período da Treta Yuga já não era mais tanto a meditação. A forma de elevação era o ritual sagrado. Mas o conhecimento espiritual na Treta Yuga ainda era muito elevado, e todos os seres tinham de nascença clarividência, tinham alguns poderes, tinham o conhecimento realmente do espírito tal como ele é. Essa era da Treta Yuga, assim como a Satya Yuga, já acabou, já passou totalmente. Estamos vivendo uma nova era, que não mais a Treta Yuga. E vocês podem observar que da Satya Yuga para a Treta Yuga houve uma perda das características espirituais das mônadas, não das mônadas, as mônadas não perdem nunca, mas das manifestações das mônadas no nosso planeta. À medida que a gente vai passando da Era de Ouro para a Era de Prata, vai perdendo um pouco dessa espiritualidade. Tá? Aí a gente chega finalmente numa outra era, que seria a terceira grande era, que é chamada de Dvapara Yuga, que seria a Era do Bronze, quando a gente fala sobre Platão. A qualidade característica na Dvapara Yuga já é a fé. Você vê, na primeira era a verdade, na segunda era a força da mente, agora era a fé. Tá? Por que a fé? Porque nesse momento a gente precisa estar perdendo as características do conhecimento espiritual. Então, em vez de ser um conhecimento direto, já se aproxima de um conhecimento a partir da fé. Tá? E nesse ponto todinho, então, o método de elevação nesse período era a adoração. A adoração a Deus, a adoração aos deuses, a Brahma, Vishnu, Shiva, aos Logos, ao Pai, Filho e Espírito Santo, depende das religiões. Mas pode observar que da Satya para a Treta para a Dvapara, realmente as manifestações da mônada gradativamente foram perdendo as características de conhecer diretamente, e não por intermédio de outros livros ou mestres, ou seja o que for, foram perdendo este conhecimento espiritual. Até que chega, finalmente, na era que nós estamos hoje, Kali Yuga. A Kali Yuga é uma fase mais baixa dentro desses 4 períodos que a onda de vida no planeta Terra nos oferece. Então, a Kali Yuga, as pessoas são conscientes agora só do corpo físico. Não sabem mais de alma, falar de mônada, falar de logos, falar de espiritualidade, e não de religião, de espiritualidade. É só a gente observar o mundo que a gente vê que eles estão realmente no Kali Yuga.
a materialidade está forte demais. E a duração do Kali Yuga são 432 mil anos, é a Era de Ferro, de acordo com Platão, do qual se passou mais ou menos 5 mil anos até a nossa data presente. A caridade é um método de elevação. Pode ver que até o método de elevação foi diminuindo, né? Entrou por diversos métodos até chegar na caridade. Tá? Por quê? Porque a caridade é uma forma da gente contrapor ao egoísmo, e o egoísmo é uma coisa muito forte hoje no ser humano, na grande maioria dos seres humanos. Então essa era que nós estamos vivendo, é a era do Kali Yuga, ela é chamada de a era da desavença, é uma era onde realmente a espiritualidade chegou no ponto mais baixo dos seres humanos que estão aqui vivendo nessa era. Estamos aqui, eu estou aqui, vocês estão aí, realmente a gente pode ver que a gente tem encontrado muita encrenca aí, o mundo não está fácil. Então tudo isso aí, resumindo aqui, né, o ano presente de 2020 é o 5.120 do Kali Yuga, ainda falta mais de 400 mil anos para terminar essa era da desavença, de acordo com a evolução planetária. Resumindo assim, Satya Yuga, 1.728.000 anos, Treta Yuga, 1.296.000 anos, Dvapara Yuga, 864.000, faltou um zerinho lá, tá? Kali Yuga, 432.000 anos, perfazendo o total de 4.320.000 anos, que eu falei, que é o período de tempo onde realmente a onda de vida vai ficar no planeta Terra. Quando a gente fala sobre 4.320.000 anos, quando a gente fala sobre um período de tempo tão longo, para o ser humano comum, que não tem acesso a essas literaturas tão antigas que nós estamos referindo aqui, é muito tempo. Falar que o homem existe há 4 milhões de anos, quando a ciência diz que existe há, sei lá, 20 mil anos, 30 mil anos, não passa disso. Então há uma colisão, mais ou menos, aí, entre o lado científico e entre o lado espiritual. Mas é assim que é ensinado na literatura hindu. É assim que a Blavatsky fala na doutrina secreta sobre essas grandes eras, e esses são as 4 grandes eras de acordo com a evolução planetária. Ok, gente? Então a gente vê que esses 4.320.000 anos, que é chamado um kalpa, dentro dos termos técnicos que é tratado no hinduísmo, né, a onda de vida abandona o planeta Terra e acabou. Então o planeta Terra vai entrar num período de dormência, de latência, e a onda de vida vai se deslocar para um novo planeta, e nesse novo planeta vai começar novamente uma era de ouro, uma era de prata, uma era de bronze e uma era de ferro. Esse é o ensinamento, como eu estou falando, do hinduísmo tradicional. A grande maioria deles falam sobre as grandes eras dessa forma. Mas, como eu disse, a gente tem que relativizar um pouco, porque períodos de tempo tão longos são realmente difíceis de conceber num processo mental sem uma literatura adicional. Agora nós vamos falar sobre um outro tipo de eras também. Agora, em vez de falar sobre o hinduísmo tradicional, nós vamos falar com o que diz o Swami Yukteswar no livro dele, A Ciência Sagrada. Nós vamos ver que 4 eras da mesma forma, com os mesmos nomes, mas porém, num intervalo de tempo muito menor do que esses de 4.328.000 anos que nós falamos. Então, é uma forma diferente de contabilizar essas yugas ou essas eras. Satya, Treta, Dvapara e Kali. Ou seja, ouro, prata, bronze e ferro. É uma forma diferente de contabilizar tudo isso. Então a duração seria contabilizada não
pelo tempo que a onda de vida fica no planeta, mas um tempo em que o nosso sistema solar, o nosso Sol, gira em torno de um grande centro. O nosso céu orbita um determinado ponto na galáxia, ele fica girando em torno desse grande centro. Então ele vai contar as eras considerando este tempo onde realmente o Sol vai fazer uma revolução completa em torno desse grande centro. Ele chama esse grande centro de Vishnu Adi. Vishnu, como eu falei, é o segundo aspecto da Trindade hindu, não é mais o criador, mas é o mantenedor. Tá? Então, realmente, o sistema solar ele gira em torno de um grande centro. Assim como a Terra gira em torno do Sol, e quando a Terra gira em torno do Sol, são 365 dias no ano, esse período em que o Sol gira em torno desse grande centro, nós vamos ver que são um período de 24 mil anos. Tá? 24 mil anos terrestres, tá? Onde acontecem 2 semiciclos. 12 mil anos, o sistema solar vai se afastar desse grande centro. Durante 12 mil anos, ele vai se afastar do grande centro de Vishnu. E depois dos outros 12 mil anos, ele vai retornar realmente ao grande centro. Então, esse é o período que nós estamos nos referindo. Os nomes das yugas, nesse período de 24 mil anos, são os mesmos que nós falamos no Kali Yuga, nas eras planetárias. Tá? Então, a era de ouro, prata, bronze e ferro, como foram chamadas por Platão, acontecem, no caso, 2 vezes. Eu disse que nas eras astronômicas, 4 milhões de anos, 312 mil, nós passamos por ouro, prata, bronze e ferro, depois a onda abandona o planeta para começar um novo ciclo. Mas aqui não. Aqui ele fala que durante 12 mil anos nós passamos por ouro, prata, bronze e ferro, quando a gente afastou do grande centro. E depois, nos próximos 12 mil anos, nós vamos mais uma vez passar agora por ferro, bronze, prata e ouro. Vou mostrar isso mais em detalhe daqui a pouco, mas para a gente ter uma noção de tudo isso. Então tem um Kali Yuga, tem uma era descendente, onde a era de ouro, Satya Yuga, vão ser 4.800 anos, a era de prata, Treta Yuga, 3.600 anos, a Dvapara Yuga, que é a idade de bronze, né? A era do bronze são 2.400 anos e a era do ferro 1.200 anos. Então, nesses 12 mil anos, podem observar que nós saímos da era de ouro, que é espiritualismo puro, até o Kali Yuga, que é materialismo puro, são 12 mil anos, seguido de um outro período, onde agora o sentido contrário. Tá? Nós vamos fazer Kali Yuga, Dvapara, Treta e Satya. No ascendente são mais 12 mil anos. Total são 24 mil anos, quando o Sol deu um giro completo em torno de um grande centro. Então vocês podem observar que é uma forma diferente de ver. Em vez de ver todo o período de existência planetária, ele vê simplesmente um tempo onde o Sol, o sistema solar, gira em torno de um grande centro. Mas é uma forma de contabilizar o tempo também, uma forma diferente daquela do hinduísmo tradicional que nós acabamos de falar. Eu mostrei as 2 formas que a gente conhece no hinduísmo, e agora eu vou mostrar para vocês o que a Blavatsky fala sobre essas 2 eras. Isso está na Doutrina Secreta, no volume 1, Cosmogênese. A Blavatsky fala sobre essas 2 eras. E ela diz o seguinte: existem 2 Kali Yugas distintos. Um é o planetário, é aquilo que está no Mahabharata. Mahabharata são as leituras sagradas hindus, nos Puranas também. Começou esse Kali Yuga planetário, que são aqueles 432 mil anos, iniciou
que a Era de Ferro, iniciou no ano 2454 antes de Cristo, foi quando iniciou esse nosso Kali Yuga planetário. Tá? Depois teve um intervalo de 100 anos aí, tá? Intervalo de 100 anos, durante o qual se deu a batalha de Bharata, que é a batalha lá, que é narrada no Bhagavad Gita, tá? E no ano de 2449 a.C., houve realmente a morte de Krishna, e com a morte de Krishna se começou esse Kali Yuga, e ele vai continuar por 432 mil anos depois dessa data aí, tá? Até vir um novo avatar. Esse novo avatar é tratado nas literaturas hindus também, ele vai ser chamado de Avatar Kalki, não mais o Avatar Krishna, sim o Avatar Kalki, onde haverá o fim desse Kali Yuga planetário. Isso aqui, a Blavatsky colocou curto a explicação dela sobre esse Kali Yuga, que faz parte das grandes eras planetárias. E ela fala que existe, além desses dois, um outro Kali Yuga, que é a versão do nosso autor, o Yukteswar, o Kali Yuga astronômico, que ele começou em 3102 a.C. e foi provavelmente o ano que se definiu isso aí, foi mais ou menos em 500 depois de Cristo, 400 depois de Cristo, é que se estabeleceu esse Kali Yuga astronômico. A Blavatsky vem e fala que é um início irreal do Kali Yuga, tá? E foi resultado de um cálculo retroativo, e a Blavatsky diz o seguinte: eu adoto plenamente esse ponto de vista de que esse Kali Yuga é irreal. Vamos analisar o que a Blavatsky quer dizer com irreal. É irreal porque ele considera um tempo muito curto, um período de 24 mil anos. Quando o sistema das grandes eras, quando nós falamos das eras planetárias, fala de 4 milhões de anos. Então, se você observar uma paisagem completa, realmente é claro que o planetário é mais completo do que o parcial, que só vê um pedacinho. Mas vamos observar o seguinte: sobe numa montanha. Se subir numa montanha, olhe uma cidadezinha pequenininha lá de cima. Você vê lá que parece que tem algumas ruas, tem alguns pés, mas você não vê detalhe. Se você quiser conhecer a cidadezinha, você tem que descer da montanha e ir até lá. E é isso o que acontece, essa informação dela de que esse é um anúncio irreal. Na realidade não é irreal. Tá? Eu vim aqui agora e falo qual das duas proposições está correta. Dentro de tudo que eu já estudei, a conclusão que eu cheguei, sem querer discutir com o Blavatsky, é que ambas as informações são corretas. Porém, uma é vista sob um panorama macro, quando você enxerga o todo, e a outra é um panorama micro, onde você enxerga um determinado período dessa evolução. Mas não é falso, todos os dois são verdadeiros. É que nem aquela história do elefante, na história do outro, na tromba, e cada um tenta explicar o que é um elefante, e cada um explicava uma coisa que não mostrava a realidade. Então, a posição do Kali Yuga astronômico é mais ou menos essa: a gente enxerga uma parte, não o todo. O todo realmente é o que a Blavatsky chama de Kali Yuga, que é o Kali Yuga planetário. Tá? É verdade. Mas no detalhe, para enxergar o detalhe, a gente tem que diminuir a nossa visão e pegar uma parte dele para analisar esse tudo. Então, por isso que eu não considero que nenhum dos dois é errado. Eu considero que os dois são corretos. São simplesmente posições, compreensões diferentes para uma mesma questão. Então, se a gente fazer uma simples comparação de coisas pequenas, a gente tem que se opor sempre nas leis herméticas. Tem uma lei hermética que diz assim: assim como em cima é embaixo. Então a gente tem que entender que em cima realmente é a visão macro, embaixo é a visão micro. Então aquilo que acontece em cima acontece embaixo, a diferença é de grau.
Então a gente pode estabelecer para o mesmo fato duas análises diferentes. É que nem eu falei no caso do elefante lá, cada um dos ceguinhos fazia uma determinada descrição de um elefante e nenhuma descrevia o total. Mas realmente a descrição do ceguinho que falava lá sobre a tromba do elefante era bem real. Ele estava percebendo só aquele pedacinho lá. Vamos olhar um dia. Um dia dentro um dia, simplesmente um dia mesmo, 24 horas. Tá? Se a gente olhar um dia, a gente vai ver que a Era de Ouro, num dia, na realidade é a madrugada. Por que é a madrugada? Esse ensinamento é muito antigo também, né? É um horário de ouro para a gente praticar meditação. Para a gente realmente ainda não estar com a nossa mente cheia de problemas, a gente acabou de acordar, está levantando, está tranquilo, então a madrugada é a Era de Ouro. Tá? Se a gente for assim e ver depois, a Hora de Prata, poderíamos dizer então, que a Era de Prata seria a parte da manhã. Se a gente olhar a Era de Bronze, seria a tarde e a noite seria a Era de Ferro. Então, se a gente olhar um único dia dentro de uma evolução completinha, a gente pode ver, de acordo com aquele ensinamento hermético, de que cada um desses dias retrata também as 4 eras dentro de um único dia. Então, seria uma outra forma de medir as eras num único dia de existência. Podemos também dar um outro exemplo, a vida de uma pessoa. Tá? Se a gente olhar a vida de uma pessoa, a gente pode ver as eras dentro da nossa vida. A nossa infância seria a Era de Ouro, quando nós realmente ainda não fomos, como se diz, a gente não foi domesticado ainda, a gente não foi treinado, não foi realmente dominado por tudo. Então, na infância, é uma época de vida muito tranquila, muito sossegada, muita paz, os pais cuidam de tudo, não temos problemas. A Era de Ouro seria a infância. A juventude seria mais ou menos na época da Era de Prata. A nossa fase adulto seria a Era de Bronze e a velhice a Era de Ferro. Então a gente vê que, mesmo na nossa vida, nós podemos estabelecer 4 eras dentro da nossa vida. Podemos dar um outro exemplo. Um ano terrestre. Um ano terrestre é o tempo que a Terra dá uma revolução em torno do Sol. Num ano a gente passa pela primavera, a primavera seria a Era de Ouro, depois a gente passa pelo verão, Era de Prata, outono, Era de Bronze e inverno, Era de Ferro. Então é isso que a gente vê, que também a gente consegue enxergar as 4 grandes eras no mundo terrestre. Podemos olhar até para um ano astronômico, que é a visão que nós estamos falando agora do Kali Yuga astronômico, que é o tempo que o Sol dá um giro de 24 mil anos, 12 mil anos se afastando e 12 mil anos se aproximando. Então a gente vê que não tem errado nem certo nessa história. Na realidade, é a percepção que nós temos dentro de um determinado tempo que nós podemos medir. Eu só posso medir a minha vida do meu nascimento até a minha morte. Então, dentro desse período todinho, eu vejo as eras acontecendo dentro de mim. Então, não tem erro falar que esse é mais certo ou aquele é mais certo. Ambos são corretos, tá? Em um período mundial, tá? Que é o caso das eras planetárias, de 4.312.000 anos, é um grande ciclo. Então a gente pode sim reduzir esses ciclos para ciclos menores. Então nós vamos ver ciclos dentro de ciclos. Vida, um dia, um ano solar, aí vai por aí fora, até chegar no Kali Yuga astronômico, passar pelo Kali Yuga planetário. E se a gente for mais além, a gente vai ver que existem eras muito maiores do que o próprio Kali Yuga planetário. Então estou insistindo muito nisso aqui, para acabar com essa discussão de que tal filosofia é mais certa e a outra filosofia é errada. Que os grupos hindus, eles brigam, dizendo, não, quem está certo é esse, o outro, não, quem está certo é aquele. Então, como eu falei, na minha análise, uma análise minha simples, comparando com as leis herméticas, eu uso dizer, sim, que ambos estão corretos. Ambos estão corretos.
E a palestra de hoje nós vamos falar sobre o período astronômico e não sobre o planetário. Nós vamos falar sobre um ciclo de 24 mil anos, onde vão ocorrer essas 4 grandes eras. Tá? Então, mostrando isso aqui, essa figura aqui, é só para a gente ter uma certa noção que o tempo é muito relativo, muito relativo. Se você pegar a figura aqui, onde está o planeta Terra aí, a planeta Terra são 365 dias para ele fazer uma revolução em torno do Sol. Mas se você pegar, por exemplo, o planeta Netuno, para dar uma revolução em torno do Sol, são 165 anos terrestres. Então, se a gente olhar um ano nosso terrestre perto de um ano de Netuno, são coisas que não tem nada a ver com a outra. Então, realmente, a ótica de entender os grandes ciclos, ela é totalmente relativa. Tá? Depende do grau de consciência, do local que nós estamos, do tempo que nós estamos. E, para encerrar, eu queria dizer exatamente isso. Ambos, na minha opinião, estão corretos. Ambos. Tá? Tanto quem fala sobre o Kali Yuga planetário, as yugas planetárias, como quem fala sobre as yugas astronômicas. Ambos estão corretos. E como eu estou falando, hoje nós vamos falar sobre as yugas astronômicas. Não vou falar mais sobre as yugas planetárias. Vamos ver o ponto de vista do autor do livro A Ciência Sagrada. Começamos a falar um pouquinho para lembrar quem são, qual a origem deste ser que escreveu este livro. Tá? Nós olhamos ali, de cima para baixo, a gente vê ali o Paramahansa Yogananda. Ele é muito conhecido aqui no Brasil, no Ocidente, porque ele foi discípulo do Swami Yukteswar, que escreveu esse livro. Então você vê, o Paramahansa Yogananda foi uma potentade. Ele trouxe a filosofia hindu para o Ocidente e fez um trabalho maravilhoso. Tá? E ele foi realmente ensinado, ele foi o mestre dele, o guru dele, foi o Yukteswar. O Yukteswar, por sua vez, ele foi discípulo de Lahiri Mahasaya. E o Lahiri Mahasaya foi discípulo do Babaji. O Babaji é um dos maiores santos que já teve na Índia. Gente, olhe essa ascendência que eu estou falando aqui. No mínimo, a gente tem que estudar e dar um voto de confiança, porque realmente esses seres que trouxeram essas informações, eles são dignos de confiança. Tá? Claro, a gente, como diz o Buda, né, a gente tem que analisar e chegar a uma conclusão se é verdadeiro ou não é verdadeiro. E é isso que nós vamos fazer aqui, vamos colocar como ele trouxe essas informações para nós. Ok? Então, esse livrinho foi escrito em 1894, meu livrinho, porque é um livro relativamente pequeno, não é grande não, tá? Quando Babaji, que como eu falei, maior dos santos da Índia, tá? Deu ao autor do livro o título de Swami e ele adotou o nome de Yukteswar. Yukteswar é o nome que ele adotou depois que ele se realizou, tá? E ele fala aqui numa breve discussão a respeito desses ciclos das yugas, ele diz que a era atual é diferente da era planetária. A era planetária diz que nós estamos no Kali Yuga, e isso está correto, sob o ponto de vista planetário. Ele vai dizer que não, no nosso caso, considerando o período de tempo que o Sol gira em torno do grande centro dele, nós não estamos no Kali Yuga, nós estamos no Dvapara Yuga. Tá? Vamos mostrar isso aqui daqui a pouco, vamos compreender isso um pouco melhor. Tá? E a gente aprende que, com a astronomia oriental e a ocidental também afirma, claro, que isso aí, que as luas giram em torno dos planetas, os planetas giram em torno do seu eixo, a Terra para ter 24 horas por dia, ela gira em torno do seu eixo, tá? E o planeta e as suas luas giram em torno do Sol.
Aí eles não estão falando nada, tudo que a ciência sabe e afirma é exatamente a mesma coisa. Tá? Então a gente, olhando ainda, a gente vê que, na realidade, o Sol também tem uma estrela que é sua binária. Isso aqui está uma discussão muito grande, é só pesquisar na internet, aí procura Nibiru lá que vocês vão achar que estão realmente procurando essa estrela binária. Tá? E ele fala, ele fala isso em 1894, gente, muito antes da ciência começar a falar essas coisas aí, tá? Que o giro são 24 mil anos que esses dois sols, que complementam um sistema binário, gira um em torno do outro. Tá? 24 mil anos. E a existência de sistemas binários dá a entender mais ou menos que é uma coisa, exceção, mas não é exceção. A astronomia já chegou à conclusão que a grande maioria dos sistemas solares que existem no universo são binários. Então, cada Sol tem o seu complemento, tem um outro sistema e eles giram em torno de si próprio. Eu acho muito legal de ver essas coisas aqui, porque isso aqui é ciência milenar que fala sobre essas coisas. Coisas que a nossa ciência está engatinhando hoje procurando essas informações. Sabe? Ele fala que o nosso próprio Sol ele tem um movimento circular em torno de um grande centro. O nome desse grande centro é Vishnu Abhi, que é a sede do Deus criador do sistema, o terceiro Logos, ou Brahma. Então, existe um local dentro do nosso sistema solar, dentro da nossa galáxia, onde o nosso Sol gira em torno dele. Então, isso aqui, você vê uma informação, como estou falando, muito antiga, e hoje os cientistas estão praticamente corroborando com essas informações. Essa figurinha aqui mostra mais ou menos o que seria uma animação de um sistema binário. Tá? Então, existe um Sol e um outro Sol, e eles orbitam em torno de si próprio, e essa figurinha aqui até mostra o Yin e o Yang, né? No fundo é isso mesmo, é um par de sistema solar, e cada sistema solar, como a gente sabe também, cada um deles é um ser vivo cósmico, mas é um ser vivo. E eles estão realmente numa evolução casada. Dá-se a entender que enquanto uma das estrelas binárias está muito próxima do centro, do grande centro, a outra está muito afastada do grande centro. E vice-versa, que aí elas vão fazendo movimento, a que está longe do grande centro se aproxima do grande centro e a outra se afasta. Então esses ciclos das duas estrelas, elas praticamente nunca se encontram. Talvez elas passam mais perto uma da outra e começam essas crenças da cultura do Nibiru, essas coisas todas aí. Tá? Mas é isso que existe. E a gente nota também, eu tive, lembrando aqui um desses dias aqui, eu vi um filme muito antigo, aqui, o nome do filme é O Feitiço de Áquila. Vocês devem se lembrar que tinha o ator principal, que durante um dia ele era uma pessoa, e à noite ele virava um lobo, e a atriz, durante o dia, ela era um pássaro, e à noite, ao contrário, durante o dia ela era uma pessoa, e à noite ela era um pássaro. E eles nunca se encontravam. Tá? Então, essa é a situação da evolução planetária. Esses dois sistemas solares aqui, esses dois sóis, regidos, cada um deles por um grande ser, eles praticamente, durante esse período de evolução, eles praticamente não se encontram. Tá? Então, aqui agora nós vamos tentar explicar isso aqui na forma de um diagrama. Vocês podem ver que nesse diagrama aqui, na parte superior, está escrito ponto mais próximo. Mais próximo do quê? Mais próximo do grande centro. E na parte inferior, está escrito ponto mais distante. Mais distante do quê? Do grande centro. Então, quando uma das estrelas de um sistema binário está no ponto mais próximo, a outra estaria no ponto mais distante. E como é que isso acontece?
Então a gente vê nessa seta em vermelho que eu coloquei aí, é o movimento descendente. Vocês podem observar que na parte superior, lá perto do ponto mais próximo, está escrito lá Satya Yuga, Era do Ouro. Depois, um pouquinho mais abaixo, vai estar escrito lá Treta Yuga, Prata. Depois está escrito Dvapara Yuga, Bronze. E finalmente Kali Yuga, que é realmente a Era do Ferro. Então, essa 12 mil anos nesse período que se passa aqui, é justamente o período em que o nosso Sol, que nós vivemos, passou por todo esse ciclo de perda de espiritualidade. E a gente vai vendo em frente ainda que esse ciclo é um ciclo descendente, se afastando do grande centro. Tudo isso aqui, como nós estamos enxergando hoje, isso já é passado neste ciclo que a gente está vivendo. E nós entramos agora num outro ciclo, que a gente vai ver que é o ciclo ascendente, tá? Retornando ao grande centro. Então a gente afastou durante 12 mil anos do grande centro e estamos agora começando o retorno ao grande centro. Então pode observar que nesse retorno lá, na parte inferior, você vai ver que tem um Kali Yuga, depois tem uma setinha ali, ó, é onde nós estamos hoje na nossa contagem de tempo. Ou seja, nós já passamos pela Kali Yuga descendente, entramos na Kali Yuga ascendente e entramos agora no Dvapara Yuga, que é a Era de Bronze ascendente no retorno ao grande centro. Ou seja, a grande encrenca deste atual ciclo está ficando para trás. Isso vai entrar realmente numa era melhor dentro de todo esse nosso processo evolutivo, vai entrar numa era melhor. Vocês podem observar também que na era descendente nós passamos por diversas constelações lá, Peixe, Aquário, Capricórnio, vai por aí afora, tá? Então, essa astrologia aqui, citando todos esses mesmos signos do zodíaco da astrologia tradicional, eu não sou astrólogo, conheço muito pouco de astrologia, tá? Mas dá a entender aquilo que é chamado por eles mesmos de eras, era de Aquário, essas eras todas aí. Porque cada uma dessas eras aqui de Peixe, Aquário, são 2 mil anos. 24 mil dividido por 2, então são 12 constelações. Então uma era de Peixe são 12 mil anos. Uma era de Touro são 2 mil anos. Uma era de Áries, 2 mil anos. Ao passo que a astrologia tradicional considera isso considerando o tempo que a Terra gira em torno do Sol. Ou seja, em 12 meses se retrata aquilo que, pela rotação do Sol em torno do grande centro, não são um ano, mas sim 24 mil anos. Quer dizer que a astrologia convencional está errada? Não. Da mesma forma que existem ciclos grandes e ciclos pequenos, uma rotação em torno da Terra, em torno do Sol, é uma outra forma de medir o tempo também. Tá? São formas diferentes de se enxergar. Então, se a gente olhar isso aqui, a gente vai ver que dentro do Satya Yuga mesmo, a gente pega o ascendente, Gêmeos, Touro e Áries. Tá? E no Satya Yuga descendente, a gente vê Peixe, Aquário e Capricórnio. Então são as eras mais propícias para a espiritualidade. Mas isso é relativo também, porque aquelas eras que a gente pode chamar de não propícias são as eras que mais oferecem oportunidade para a gente crescer. Então esse diagrama aqui, ó, é para mostrar que realmente o grande ciclo tratado nas eras astronômicas é um tempo onde o nosso sistema solar e a sua estrela binária dão uma rotação completa em torno do grande centro, que é chamado de Vishnu Abhi. Tá? Então, quando o Sol, na órbita, junto com a binária, alcança o ponto mais perto do grande centro, o Dharma é tão alto
que o homem entende tudo sobre os mistérios do Espírito. Infelizmente, nós não estamos nessa era. Então, a gente não está lá, o nosso Sol não está nesse ponto. Então, os mistérios do Espírito ainda são mistérios. Para a gente compreender esses mistérios, a gente precisa de apoio de seres realizados. E graças a Deus existem esses seres realizados que trazem essas informações até nós, para a gente se esforçar para compreender as coisas do Espírito, que é o objetivo da vida humana. Essa compreensão. Então vai acontecendo. Então no equinócio de outono, que é mais ou menos no começo do século XX, com as estrelas fixas da constelação de Virgem, então é aquele momento que na figura eu mostrei lá, começou o Dvapara Yuga ascendente. Então vou repetir, nós passamos no Era de Ouro descendente, entramos na Era de Prata descendente, Era de Bronze descendente, Era de Ferro descendente, entramos na Era de Ferro ascendente e chegamos onde estamos hoje, que é a Era de Bronze ascendente. Isso aqui, as pessoas veem isso aqui e falam que isso é uma contradição em relação ao Kali Yuga planetário, que o Kali Yuga planetário diz que nós estamos no Kali Yuga e não no Dvapara Yuga. Mas como eu falei, são ciclos menores dentro de ciclos maiores. A gente precisa compreender isso. Passaram-se 12 mil anos, tá? E aí, quando o Sol se afastou do grande centro, tá? Então o Dharma é o dever, o Dharma é religião, o Dharma realmente é aquilo que nos conduz à espiritualidade. Eles ficam tão reduzidos que quando está no Kali Yuga, tanto o descendente quanto o ascendente, a gente só compreende a materialidade. Tá? Então quando o Sol começa a avançar de novo para o grande centro, que nós entramos agora, saindo do Kali Yuga ascendente, entramos no Dvapara Yuga, o Dharma começa a se desenvolver de novo. Isso a gente percebe no mundo, gente. Você vê uma sociedade teosófica, você vê uma Rosa Cruz, você vê diversos grupos espiritualistas, e começa a procurar realmente a espiritualidade mais uma vez. Porque realmente a era começa a ficar propícia a entender mais uma vez as coisas do espírito. Tá? Cada um desses períodos de 12 mil anos, quando desce e quando sobe, o nome é Daiva Yuga ou Paraelétrico. É muito importante. Tá? Então, em 24 mil anos, o Sol deu um giro completo, junto com a sua binária, 12 mil anos descendo, 12 mil anos subindo. Tá? O desenvolvimento do Dharma, quando está subindo, ele é gradual, que divide-se nessas 4 eras que nós falamos já diversas vezes, divide em 4 eras, cada um desses 12 mil anos, e a gente vai mostrar isso aqui nessas figuras aqui agora. Voltando àquele diagrama inicial, ali está mostrando aquela setinha embaixo, que é onde nós estamos hoje, e a gente vai ver aqui o período de 1200, que é aquela parte lá onde tem aquela setinha ali, um pouquinho antes dela, daqui é o Kali Yuga. Tá? Então são 1200 anos quando o Sol percorre 1/20 da sua órbita. Pegar 24 mil anos dividido por 20 dá 1200 anos. Esse é o Kali Yuga. Então aqui, essa seta está mostrando o Kali Yuga ascendente e ali, aquela setinha azul embaixo, está indicando o Kali Yuga, que são 1200 anos que já se passou nesse período todinho aí também. Se a gente olhar ali, o Dharma, nesse Kali Yuga, está apenas 1/4 desenvolvido e o intelecto humano não compreende nada nesse período além da matéria densa. No arco descendente, que está mostrando lá em vermelho, na realidade a seta em vermelho mostra que a gente já passou por esse Kali Yuga também. Então aqui é para a gente se localizar dentro desse ciclo completo aqui, onde estavam os 2 Kali Yugas. O que está em vermelho foi o ciclo descendente e o que está em azul foi o ascendente. Esses 1200 anos, na realidade o Kali Yuga são 1000 anos.
100 anos antes é a transição entre os dois Kali Yugas e 100 anos depois é a transição entre o Kali Yuga e o próximo Dvapara Yuga. Então, aqui a gente enxergou para se localizar onde estava realmente nosso Kali Yuga. Agora nós vamos mostrar onde está o nosso Dvapara Yuga, que é onde nós estamos hoje. Não são 1.200 anos, na realidade são 2.400 anos uma Dvapara Yuga, que é 2/20 de um período de 24.000, dá 2.400. Lembrando sempre que existe um período de transição entre duas eras. No Kali Yuga, o tempo de transição foi de 100 anos, o tempo de transição aqui é 200 anos. Então tem 200 anos de transição do Kali Yuga para o Dvapara, e depois do Dvapara para o Treta vai ter mais 200 anos também de transição, perfazendo o total de 24.000 anos. Estamos no arco ascendente, e a setinha aqui agora mostra onde está o nosso Dvapara Yuga ascendente. É onde estamos hoje. O Dharma já desenvolveu pela metade, o intelecto humano começa a entender as matérias sutis. É verdade. A gente olha aí e vê, por exemplo, que lá na Rússia desenvolveram fotografia Kirlian. Estão procurando entender as matérias sutis. Cada vez mais estão falando em matérias sutis. Cada vez os microscópios vão chegando mais perto da existência dessas matérias mais sutis. Que é onde nós estamos hoje no Dvapara Yuga. No arco em vermelho, que já foi passado, descendente, a gente vai ver que houve também uma Dvapara Yuga, que já foi passado, e do outro lado ascendente, que é o lado azul, nós vamos enxergar que é o Dvapara Yuga que nós estamos vivendo hoje. Então a gente percebeu aqui sempre em dois pares são essas grandes eras. Quando a gente fala do Kali Yuga planetário, é a mesma coisa, só que ele fala que é ouro, prata, bronze, ferro, acaba a vida no planeta, em muda de planeta e começa de novo ouro, prata, ferro e bronze, um período de 4.312.000 anos cada um. Mas a filosofia é a mesma. Tá? Chegamos então na Treta Yuga, que é a Idade da Prata. Olhando então no arco ascendente, ali está a Treta Yuga, vocês podem acompanhar pela figura, que realmente agora tem um período ali de 3/20. Então, esse 3/20 nós estamos falando aí, tá? É um período de 3.600 anos, tá? Para fazer esse período completo que nós estamos referindo, a 3.600. Nesse caso, a transição é 300 antes e 300 depois é a transição, mas tanto faz. Chega-se no nosso Treta Yuga ascendente. Quando isso acontecer, tá, o Dharma vai estar mais evoluído, o intelecto humano vai compreender todo o magnetismo divino. Ou seja, nós vamos recuperando gradativamente as nossas características espirituais. No arco descendente, também para localizar ali, a gente mostra ali onde estava realmente também essa Treta Yuga descendente, completando o centro. Até chegar, mais uma vez, bem perto do grande centro, onde aparece então o Satya Yuga ascendente, tá? São 4.800 anos, que é 4/20, pegar lá os 24.000 anos, 4/20 dá 4.800 anos, então lá estaria a Era de Ouro, e nessa Era de Ouro o Dharma vai estar todo desenvolvido, e o intelecto humano vai entender tudo, até Deus. Ou seja, nós vamos estar praticamente unidos com a nossa mônada nesse período. Nós somos manifestações da mônada, mas nós vamos estar muito conectados a ela, muito ligados nessa época de Treta Yuga. No aspecto descendente, também passamos por uma Satya Yuga também, tá? E agora nós vamos ter uma Satya Yuga ascendente e depois nós vamos ter uma Satya Yuga descendente. Chegando nessa era aqui, na Satya Yuga ascendente, é algo parecido de novo com o Jardim do Éden, algo como a fraternidade vai ser uma
verdade e não uma balela, que hoje se fala muito em fraternidade, mas na realidade o egoísmo não permite que haja fraternidade. Nós vamos chegar lá e vamos viver, como eu estou falando, novamente como a gente vive como deuses, com esse conhecimento total, com esse ser realmente, esse ser que nós somos, o nosso ser real. Vamos ter essa compreensão. É ótimo? É, mas não é. Porque os ciclos continuam. Mesmo depois que a gente chegar lá nesse ponto mais alto de tudo, vai começar depois toda uma decadência de novo e vai repetir mais 24 mil anos. Então nós vamos analisar quais as consequências de tudo isso aí. Tá? Então, para a gente se localizar então, o Sol começou a se afastar do grande centro no ano de 11.500 a.C., o equinócio de outono, primeira casa de Áries, o Sol começou a se afastar. Então ele entra num Satyuga descendente. Tá? 4.800 anos é o período que vai ter um Satyuga descendente, que é um período muito bom também, mas vai acabar. Passou 4.000 anos, findou-se a Era de Ouro. Depois, 3.600 anos descendente, a Era do Prata, e na Era de Prata, tá, a gente vai aprender o conhecimento do magnetismo divino ainda também. 2.400 anos, Madhvapara Yuga descendente, e mais 1.200 anos, o Kali Yuga descendente. Então você vê, nós estamos subindo, ao que a gente chegar lá em cima, vamos começar a descer de novo. Subindo, descendo, subindo, descendo. É desse jeito que nós estamos vivendo nesses processos todinhos. Tá? Mais ou menos no ano 500 depois de Cristo, foi a parte mais obscura desse Kali Yuga que nós acabamos de atravessar dentro desses 24 mil anos. E a história comprova isso, tá? Que nesse período a ignorância, o sofrimento foi muito forte. Foi onde aconteceu a peste negra, aconteceu a Inquisição, aconteceram as cruzadas, com toda aquela mortandade que aconteceu isso aí. Foi nesse Kali Yuga, dessa época aqui descendente, aconteceu desse jeito. Vivemos tudo isso lá. Então a história comprova que realmente um Kali Yuga é complicado. Ainda mais esse Kali Yuga que a gente vivenciou agora. É um Kali Yuga astronômico dentro de um Kali Yuga planetário. Ou seja, a coisa é complicada. Complicada. 2 Kali Yugas, tanto o astronômico como o planetário, a gente atravessou nessa época aí. Tá? O Sirão Yukteswar diz que o mundo entrou então em Virgem, 490 depois de Cristo, e depois vai entrar na Era de Aquário, tá? No ano 2500 depois de Cristo entra na Era de Aquário. Tá? Depois de 499 depois de Cristo, o Sol começou a avançar de novo agora em direção ao grande centro. Então o intelecto começou gradualmente a se desenvolver novamente. Então, durante 1.100 anos do Kali Yuga ascendente, que é os 1.200 mais 100 de transição, tá? Nos leva a 1599 depois de Cristo. O intelecto do homem estava tão rude, tá, nesse período todinho, que não podia compreender as eletricidades, as matérias sutis, não entendia nada desse período aí, mais ou menos. Tá? Então, depois desse período, quando teve início o Sandhi de transição para entrar no Dvapara Yuga, tá? Os homens começaram a compreender, já falamos sobre isso, em 1600 depois de Cristo, tá? Descobriu-se as forças magnéticas, tá? E observar que os segredos da presença da eletricidade em todas as substâncias. Então, mais ou menos 1600, que já era um Dvapara Yuga. Tá? Nessa época, Kepler descobriu as leis astronômicas, Galileu criou um telescópio. Então, você vê que realmente, se a gente olhar o histórico e analisar isso com Dvapara Yuga, então a gente vê que realmente a ciência começou a progredir muito. Em 1670, Newton descobriu a lei da gravidade. Em 1790, apareceu
motor a vapor. 1899, depois de 200 anos, a verdadeira Dvapara Yuga começou. Foi 1899, acabou-se a Kali Yuga ascendente e entrou-se a Dvapara Yuga. Então a gente começa, como eu falei, a aparecer Sociedade Teosófica, Rosa Cruz e outras grandes filosofias aí começaram a aparecer por volta desse período aí também. Então aí a gente vê a influência do tempo, é o Cronos, é ele que governa o universo. E a gente não tem como escapar da influência do tempo. Quem manda aqui no mundo criado é Cronos, tá? É o doutor do tempo, é o deus do tempo. Exceto aquelas pessoas que desenvolveram, tiveram um amor puro e se tornaram independentes do tempo. Então, quem é que está independente do tempo? Aqueles que se realizaram. Você vê um Cristo, você vê um Buda, a gente olha aí um Maharaj, a gente vê Ramana, todos esses seres, eles realmente transcenderam o tempo. Mas a grande massa da humanidade estão dependentes do tempo e nós vivemos no tempo de acordo com o que o tempo quer. A gente não tem livre-arbítrio de escolher, não, eu não quero viver no Kali Yuga, eu quero viver só no Sati Yuga. Isso não existe. Então é o tempo, ou seja, o Deus da natureza, os logos planetários, os logos solares, é que estabelecem e a gente vai viver isso, quer a gente queira, quer não. Tá? Então a posição do Sol, quando este livro foi escrito, em 1894, era a época, né, de Dvapara Sandhi. Aqui é uma outra figura que a gente mostra aqui, mas é a mesma figura também, mostrando mais ou menos aqui o que nós falamos aqui, mostrando lá a Era de Ouro, está em inglês, eu pesquisei na internet, não consegui pegar isso aí em português, tá? Mostrando, mas é a mesma, 4.800 anos, 3.600, 2.400, 1.200, 1.200, depois começa a subir de novo, 2.400, 3.600, 4.800. Então isso é as grandes eras astronômicas. E o importante é a gente ver, nós estamos dentro de um sistema solar numa velocidade frenética, girando em torno de um grande centro. E nós não temos como sair, a gente vai ter que continuar. Isso leva a gente a algumas reflexões. Então, vou sugerir que vocês façam as suas reflexões. Essas aqui foram reflexões minhas. Tá? Então, eu digo aqui e acredito, então, que existem duas interpretações. A era astronômica, que é essa que nós explicamos em detalhe, e a era planetária, que é de 4.312.000 anos. São duas interpretações para o mesmo tema. Tá? E a gente pode notar que 24.000 anos, que é o período de um ciclo completo astronômico, multiplicado por 18, dá 432.000 anos. Quer dizer que a cada 18 Kali Yuga astronômica, nós temos um Kali Yuga planetário. Então, são tempos diferentes de falar sobre isso. Então, a gente nota que a encrenca é muito grande, como eu falei, como a gente atravessou esses Kali Yugas agora que nós atravessamos, e esses Kali Yugas nós entramos num Kali Yuga astronômico dentro de um Kali Yuga planetário, gente. É fria, é uma gelada. A gente amarrou o nosso Boeing num planeta, numa era complicadíssima. Tá? E a gente não para pensar sobre isso, não faz uma análise. O que adianta eu entender tudo isso aqui se eu não compreender e fazer uma análise para ver o que eu faço para escapar desse negócio aqui? Então aí, gente, é que é a importância desses estudos. Não é simplesmente decorar e entender isso aqui e fazer um monte de palestras. Eu sou bom nesse assunto, eu aprendi, é assim, sabe? Aí eu perguntei, e eu com isso? Eu quero continuar entrando dentro desses ciclos onde eu não tenho opção de desembarcar. Tu quer fazer uma viagem, tu pega um avião, você sabe que lá no final da passagem do avião você desembarca dele. Mas esse bonde que nós pegamos, que é o nosso planeta, que orbita em torno do Sol, uma vez que nós entramos nele, nós temos que ir até o fim, não tem jeito.
Ah, mas eu vou subir para uma era do ouro agora. Vai, é fato, tu vai entrar numa era melhor. Mas se você olhar um pouco mais longe, você vai ver que você vai entrar depois de uma era descendente mais uma vez. E aí? Estão dispostos a continuar nessa roda de samsara tanto tempo assim? Essa é a pergunta, gente. Essa é a pergunta que tem que fazer para a gente. Fazer essa análise. E eu com isso? O que eu posso fazer para tirar o meu burrinho desse mundo complicado que a gente está vivendo? Aí a gente vai ver que realmente existem uma série de ferramentas para a gente preparar para conseguir escapar realmente desse sistema todo que nós estamos vivendo. Então, eu estou recomendando que a gente entenda tudo isso aí, porque Kali Yuga, dentro de Kali Yuga, gente, é quase que um apocalipse mesmo. É complicado. Ainda bem que a pior parte dele já passou. Mas não acabou não, os reflexos estão aí, gente. A gente agora, nesse sistema de rodízio aqui, de rodízio não, nesse sistema de isolamento social que a gente está vivendo, isso é reflexo das consequências dos Kali Yugas anteriores. Tá? É uma forma de enxergar isso. Dizer que realmente é só isso, não, tem diversas outras interpretações. O pessoal agora diz, não, tudo é karma. O outro diz é dharma. Tem tantas coisas envolvidas aqui que a gente não entende os propósitos de Deus e todo mundo quer definir que isso é por causa disso, isso é por causa daquilo. Tudo isso aí é achômetro. É claro que as grandes leis universais, que é a lei do karma e a lei do dharma, tentam explicar que o karma realmente é consequência do que a gente fez. E o fato da gente estar no ascendente agora já é o nosso dharma, que vai nos tirar dessa era. Mas, como eu falei, a gente vai aprender tudo isso, vai chegar lá numa era de ouro, não vou fazer nada porque eu não me realizei, eu não realmente não compreendi todas essas coisas aí, e vou entrar depois de novo numa era descendente e vou entrar de novo nesses buracos que a gente acabou de sair, ou está saindo agora. Tá? Então, a gente pode olhar desse lado, mas tem um outro lado, 2 Kali Yuga é muito ruim. Mas dentro de um Kali Yuga planetário de 432 mil anos, a gente passa eras boas também. Tá? A gente passa por eras de bonança durante a Satya Yuga, a Treta Yuga astronômica. A gente tem um reflexo, tem um descanso. Porque se a gente não tiver um descanso realmente de tudo isso aí, a coisa está complicada, muito complicada. Porque 432 mil anos direto de Kali Yuga, se fosse pesado, a gente se arrebenta, a gente não aguenta. Ainda bem que tem esses ciclos menores de bonança dentro dos ciclos maiores do Kali Yuga. Tá? E outra coisa que a gente tem que meditar também, pensar também, se a gente quer continuar nessa roda de samsara. Quem vai tirar a nossa mônada da obrigação de nos manter dentro disso aqui somos nós. É o inferior que tem que chegar ao eu, ao superior, nossa essência espiritual, e dizer, pô, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui, estou cansado dessa roda de samsara. Eu quero voltar para a casa do Pai. Quero realmente voltar para a casa do Pai. Quando eu chegar agora numa Satya Yuga, que é uma era propícia espiritual, se você tiver esse contato íntimo com a tua mônada, você conversar com ela como você conversa com o teu pai, como você conversa com alguém que você ama, se você tem essa conversa com ele, então quando chegar nessa Satya Yuga agora, que é a época que nós vamos estar bem perto do grande centro, é uma época de então a gente poder realmente sair desse problema todinho e entrar numa evolução diferente dessa evolução nossa, desse nosso sistema solar. Para quem estuda teosofia, é dito que quando a gente chega num ponto desse de compreender quem realmente nós somos, abrem-se alguns caminhos. E um caminho que se abre é o caminho ensinado, é o caminho para Sirius. Sirius é um outro planeta, é um outro sistema solar, onde nesse sistema solar ele não se afasta muito do grande centro, então não tem essas variações tão grandes como nós passamos no nosso sistema solar. Mas se você estiver esperando que realmente Deus venha e te libere, perda de tempo, cara.
É você que tem que fazer o seu trabalho. É você que tem que entender o que esses autores desses livros estão passando para nós e entender o que está por trás desses ensinamentos. Perceber, gente, é entrar num sistema solar onde uma vez você entrou nele, você tem que ir até o final, não tem como sair. Não é que nem um táxi, para que eu vou descer. Não dá para descer, tem que ir até o fim. Então aproveitemos essa Dvapara Yuga ascendente, depois a Treta Yuga ascendente e finalmente a Sati Yuga ascendente. Nós temos um período de mais ou menos 10 mil anos aí, onde nós podemos efetivamente chegar à nossa realização. Chegar à realização e falar, estou fora, estou cansado, tá? Vou procurar o caminho de Sirius, vou procurar um novo sistema, porque aqui eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Melhor do que isso ainda é entender que o mundo manifestado, ele é originado de um mundo não manifestado. Então essa é a realização final, é voltar ao não manifestado, voltar à casa do Pai, voltar àquele parábola do filho pródigo. Então abandonar realmente o mundo manifestado todinho e voltar para a casa do Pai, que na teosofia chamamos isso de pralaya, ou chamamos isso de não manifestado. Então é o trabalho que nós temos que fazer. Então essas são conclusões que eu cheguei. E cheguei como? Através de um processo de meditação, de entender o que está do livro, e vou trabalhar realmente nesses períodos que eu ainda estou preso nesse sistema aqui, vou continuar e vou realmente me preparar para haver uma conexão maior realmente com a nossa mônada, para, na primeira oportunidade que tiver, retornar para a casa do Pai. Se eu vou ser bem sucedido, isso é outra coisa, não tem nada a ver. Isso é válido para cada um que está ouvindo essa palestra, meditar sobre isso e ver. Não adianta você rezar para Deus, que Deus não vai tirar do buraco. É você que tem que sair do buraco. E para sair do buraco não é trabalhando, é o conhecimento, é o entendimento, é a sabedoria que vai levar a isso tudo, gente. Tudo isso aqui que eu falei remete também ao mito grego da história da Grécia Antiga, que muitos conhecem, é chamado de o mito de Sísifo. O que diz esse mito? Sísifo, mitologia grega, ele foi condenado pelos deuses a repetir eternamente a tarefa de empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. E quando está quase chegando, a pedra rola de novo montanha abaixo, invalidando todo o esforço do Sísifo. Aí ele volta lá embaixo e vai subir mais uma vez essa pedra para o topo da montanha. Mais ou menos essa figura aí seria o Sísifo dentro da mitologia grega. Agora vamos refletir. Essas histórias, essas mitologias, a gente tem que tentar entender o que está por trás de tudo isso. Na realidade é isso aqui, ó. Quantas vezes Sísifo terá que rolar a pedra até o topo da montanha para entender que o lugar da pedra é lá embaixo e o dele é lá em cima? Gente, se você olhar esse Kali Yuga descendente e ascendente, o Kali Yuga ascendente é o Sísifo subindo a pedra. Chegou lá em cima da montanha, o que acontece com a pedra? Em vez de você abandonar a pedra e sair do sistema, não, você rola com a pedra lá para baixo outra vez. É isso que nós estamos fazendo, para a gente refletir, analisar, ver e entender que isso, na realidade, todos nós somos Sísifos encarnados. Nós estamos, ciclo depois de cada ciclo, levando a pedra nesse ciclo ascendente até o final do topo. E em vez de sair, a gente entra de novo na descendente, a pedra vai lá para baixo e nós vamos subir tudo de novo. Então eu sou Sísifo, vocês que estão me ouvindo são Sísifos, e a gente não percebe isso.
A gente luta, nasce, luta, cresce na vida, perde tudo na morte que a gente conquistou, reencarna, tudo começa outra vez, tudo começa outra vez. Aí a gente lê essas mitologias gregas aqui e acha que isso é mitologia. Isso aqui é uma mensagem dos deuses para nós compreendermos a nossa situação. Tá? Para relaxar, finalizar, a gente vem aqui e diz, relaxa, nada está sob controle. Nada na tua vida, nada está sob teu controle. Você acompanha o que acontece no mundo e não tem opção. Graças a Deus, o piloto desse sistema solar que desce e sobe, é um Logos que é um bom condutor e vai levando a coisa a funcionar. Mas você não pode fazer nada para evitar isso. Você não pode evitar a rotação da Terra em torno do eixo dela. Você não pode evitar a rotação da Terra em torno do Sol. Muito menos do Sol em torno de um grande centro. A gente é como eu digo sempre aqui, a gente é uma titiquinha de galinha. E a gente pode se tornar não uma titiquinha de galinha. Nós podemos nos tornar um Deus encarnado com essa compreensão desses ensinamentos. Se a gente levar isso a sério, trabalhar isso no nosso dia a dia, mergulhar, meditar sobre isso, né? Procurar os livros sagrados, praticar a meditação, praticar as yogas correspondentes, fazer o trabalho. Relaxa, gente. Você não faz nada. A gente só vê o que está acontecendo com a Covid aqui agora. O que a gente tem que fazer? Ficar em casa parado. O que você pode fazer para evitar? Nada. Exceto tentar ficar em casa para não contribuir para a coisa piorar. Só isso. Mas não está sob o nosso controle. Tudo está nas mãos do Logos planetário, do Logos solar, que vai fazer tudo isso acontecer. E nós, de pouquinho em pouquinho, e depois da compreensão de tudo isso, realmente, eu posso dizer, o meu sentimento é: trabalhem, estudem, pratiquem. Isso é o que nós precisamos fazer para adquirirmos a sabedoria e o entendimento de que eu sou o meu próprio mestre e estou me preparando realmente para dias melhores que virão. É isso aí, gente. Assim, com a tentativa de passar esses ensinamentos para vocês, mas eu volto a dizer, se a gente não entender realmente o que está por trás dos escritos do livro, não fizer as devidas reflexões, é uma leitura sem o menor sentido. Desde tem algum questionamento para fazer? Tem. Na internet? Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem algum posicionamento. Bastante pessoas aqui. Os egípcios de 7.000 anos atrás não foram os expulsos de Sírios? Pode ser, se 7.000 anos atrás, se a gente estaria, então, provavelmente numa era de Dvapara descendente, ou numa era Satya, ou Treta descendente. É possível, assim como a gente vê na literatura espírita também, quando eles falam dos exilados de Capela. Então são compreensões, mas como se diz, tudo isso é possibilidade. A afirmação é desse jeito, é difícil de falar. Aqui o Ângelo Maurício fala, egípcios e indianos são sementes da quarta raça atlântica, verdade. O Manu Moria levou sementes para a mãe Índia e Manu Tote levou sementes para o pai Egito. Pela compreensão, Ângelo, é por aí mesmo, tá? Eu reconheço minha ignorância, por isso pergunto. Creio não perturbar a perguntar. Claro que não. Está mais em cima a pergunta dela. Claro, eu sei. A pergunta estava anterior, dos egípcios de 7.000. Claro que não. Não é ignorância não, gente. Tá? A ignorância só vai surgir o dia que a gente levar a sério os nossos estudos. Tá? Então, Eliane, isso depende só de você. Tá? Então ela volta a dizer, eu reconheço minha ignorância, acabei de falar. O Ângelo disse, claro que não, a busca é legítima, sempre legítima. E a busca ela é individual, gente. O meu caminho
é diferente do teu caminho. Não existem dois caminhos iguais, tá, gente? Não existem dois seres iguais. Cada um tem o teu próprio caminho. Se eu ouso chegar aqui e falar para você, Anjo, ou falar para você também aqui, Eliane, o teu caminho é esse, olha, me dá um pontapé no bumbum, porque eu não sei. E não posso saber, o único que pode saber o teu caminho é você mesmo, tá? O que mais aqui? Somos todos peregrinos na senda, diz o anjo, verdade, tá? Onde tem toda essa expiação escrita, não entendi, Eliane, realmente não entendi. Onde tem tu, está, não entendi, desculpe. Outra pessoa pergunta, era só um comentário assim, tá? Não tem nada a ver, não. Centelhas, o mesmo Criador, Regiane Oliveira, estamos todos aprendendo sempre. Graças a Deus, né, Regiane? Se a gente não aprender, a gente vai continuar no próximo ciclo descendente, a gente vai entrar nessa barca furada mais uma vez. Tá? O que mais posso falar? Ô, Rosner, faz tempo que eu não vejo o Rosner, tá bom aqui? Legal, Rosner. Bom saber que você está aí. Né? Eliane Marques está aqui. Alguém prometeu pode ser. Ô, Guilherme, você está aí também, Guilherme? Abração, Guilherme é o cara que fez esse sistema aqui para mim, viu? Sem ele eu estava ferrado, viu? Então, Guilherme é gente fina. Tá? Então, boa noite a todos, gratidão, tudo bem? Esse conhecimento, legal. Como quem poderia fazer perguntas? Olha, Eliane, você pode fazer pergunta para quem você quiser. Mas eu vou te recomendar uma coisa. Faça a pergunta para o teu ser interior. Entre, começa a prática da meditação. É isso que eu faço. Quando eu tenho uma dúvida, normalmente eu entro num processo de reflexão e meditação e normalmente a resposta vem de dentro. Então cada um vai ter uma resposta diferente. A minha resposta é válida para mim. Eu disse no começo da apresentação de que esta interpretação aqui sobre os ensinamentos é a interpretação minha. Pega o livro, faça você as tuas interpretações, mergulhe profundamente nisso aí e comece esse exercício. Tá? O único guru real que existe é o nosso guru interior. Ele está dentro de nós. E ele não te responde porque você não para de pensar. Para de pensar, entra numa reflexão que ele vai te responder. Tá? O que mais aqui está o Nelson de Paula falando, gosto de ver como um grande adversário cósmico. Tá? Legal, é isso mesmo. Tá? Obrigado a todos. A Angela está aqui, Augusto Teixeira, consegue com imensa humildade diferentes exemplos. A gente tenta repassar, não é com humildade não, gente. Eu passo isso porque é um chamamento interior. Eu faço esse trabalho porque eu tenho que fazer, não é porque eu gosto, não. Tem que fazer, se não fizer eu não me sinto bem. Tá? Então está todo mundo aqui mais uma vez. Obrigado a todos. Tá? Entender a viagem, sim, aí sim, consciência de este ser de progresso. Isso depende só de você, realmente, tá? O que mais? Alexandre Gonzaga, se tivermos de despertar e tentarmos sair da roda, teremos ensinamento sem passar pela matéria da mesma forma? Sim. É ensinado claramente, a partir do instante que você fizer a tua entrega para o teu ser interior, entrega verdadeira. Mas o que é a nossa entrega? Normalmente a nossa entrega para Deus é entregar o que é ruim. O que é bom a gente não quer entregar. Mas que entrega que é essa? Então, um dia que a gente fizer uma entrega total para Deus, é claro que existe um karma que a gente trouxe para essa existência. Esse karma vai até o final, é chamado de Pralabdha Karma. Pralabdha Karma não dá para acabar com ele. Mas venceu o karma dessa existência, se há uma verdadeira entrega de nós para o nosso ser interior, não é para o padre, para o bispo, nem para ninguém, é para o nosso ser interior. Havendo essa entrega realmente, nem é para Jesus, tá? É entrega para o meu Deus interior, para o Cristo que está dentro de mim. Se eu faço isso, eu posso sair da forma direta, sem dúvida. Tá? O Wagner está aqui também. Ô Wagner, boa noite, você viu? A Jane, Augusto Teixeira, tá saindo do interior, só comentário. Tá? Quando começa uma nova era do ouro, ainda faltam 10 mil anos. Tá? Na realidade, um pouco menos. Tá? Como eu falei, 12 mil descendo, passou
passou quase 1.000 subindo, então ainda tem mais 11.000 dos 4.000 últimos são era de ouro. Tá? O que mais? Aqui só comentários. O Ângelo está falando aqui mais uma vez. Sair da dualidade e caminhar para a unidade. Perfeito, muito perfeito. Tá? As yugas terrestres e kórmicas se conversam, sem dúvida. Tudo é grau de consciência. O grau de uma consciência inferior a um grau de consciência superior, a gente vai chegar num ponto que vai entender que o que está embaixo é reflexo do que está em cima. Então, quando eu chegar em cima, nós vamos ver que só existe uma única unidade. Tá? Então, de uma única unidade surge toda essa diversidade. Adriano, as yugas terrestres e kórmicas se conversam? Sim, acabei de dizer. Lucilene de Freitas, boa noite. Nós estamos apertados ainda para resolver tanta coisa. Tá? Gostamos muito das informações. Não, informação só não leva a nada, viu? Você pegar essas informações e ficar só com informação, não leva a nada. Tu tem que pegar a informação e transformar ela em sabedoria. Isso ninguém pode fazer por você, só você mesmo, tá? Mais um monte de comentários aqui, tá? Então, agradecimentos, evoluir e ganhar consciência, boa noite. Basicamente foram esses os comentários que estavam aqui no bate-papo. Eu agradeço a oportunidade de ter falado tudo isso. Eu repito mais uma vez, o grande ganhador de tudo isso sou eu. Eu tive que realmente pegar o trabalho, fazer o PowerPoint, refletir profundamente. Então, no fundo, eu aprendi. E uma das melhores formas, aliás, uma das melhores não, a melhor forma da gente aprender alguma coisa é tentar ensinar alguém aquilo que você aprendeu. Tentar, sem impor, sem impor. Nunca imponha nada que você compreendeu a outra pessoa. Cada um tem realmente um caminho diferente. E eu espero que a transmissão tenha corrido bem, que a imagem tenha chegado de uma forma positiva, que o som tenha chegado de uma forma positiva. Vamos ver o retorno agora, depois eu vou ver o vídeo. Estando tudo correto, semana que vem nós vamos começar um novo estudo aqui. Nós vamos falar sobre uma outra evolução. Nós vamos falar sobre as hierarquias angélicas. Os anjos têm uma evolução totalmente diferente da evolução humana. Então, nós vamos fazer uma comparação da evolução humana com a evolução angélica. E, mais uma vez, para a gente entender isso, a gente tem que ter uma clarividência muito forte. Eu não tenho. Mas, graças à sociedade teosófica, graças à teosofia de uma forma geral, tem aqueles que tiveram. Então, tudo que nós vamos falar aqui sobre a hierarquia angélica vai ser embasado em ensinamentos do Geoffrey Hodgson, um dos maiores clarividentes que já teve nos últimos tempos. Ele e o Leadbeater foram os maiores clarividentes. Sobre o tema evolução angélica e anjos, Geoffrey Hodgson é 10. Gente, boa noite a todos, tenham uma boa semana e sejam realmente conscientes do momento que nós estamos atravessando e façam o melhor que você pode fazer para a gente atravessar esse momento difícil, mas não queira obrigar o outro a fazer aquilo que você está fazendo. Faça o teu melhor. Isso te libera de todo o karma. Se você não fizer o teu melhor, então você vai estar criando um pouco mais de karma nesses problemas que estamos vivenciando. Namastê, boa noite, e quem sabe, se Deus assim o quiser, na próxima sexta-feira, aqui estaremos mais uma vez, até porque não podemos trazer palestrantes ao nosso, lá na loja no Pitágoras, porque está fechado e a gente tem que cooperar com o isolamento. Então, nesse momento, eu vou tentar, na medida do possível, vai chegar uma hora que eu vou exaurir todos os meus trabalhos aqui, mas tudo bem, a gente vai tentar fazer alguma coisa.